Ora viva, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Enfi Podcast. Esta aqui é a edição número 13 e para essa edição nós temos como tema a gestão hospitalar e para falar sobre esse tema eu tenho sempre grande convidado e vocês sabem muito bem disso. Hoje eu tenho como convidado o Dr. Mário Lutango, não é? Ele que é graduado em enfermagem, trabalha na área numa das unidades hospitalares de referência a nível nacional. Então, você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-te, deixa o teu like, deixa o teu comentário, compartilha para que mais pessoas possam ver este conteúdo e também possam subscrever ao nosso canal. De lembrar que nós somos o principal podcast de saúde em Angola. Não existe um como nós. Então, se você não é inscrito, inscreva. Nós agradecemos o teu like, a tua subscrição. Então, Dr. Mário, seja muito bem-vindo ao Enf Podcast. Mais uma vez nós agradecemos, é um prazer termos estado mais aqui para falarmos daquilo que vocês pretendem e bem dispostos para vocês. Vocês lembram quando falamos sobre o perfil do enfermeiro? Tivemos o Dr. Mário, né, na abertura do nosso programa. É uma honra ter o doutor aqui novamente. Estamos num espaço diferente, eu acho que vocês já deram conta. Mas é uma honra estar aqui com o doutor novamente, né, para falar sobre esse grande tema. Eu acho que vai impactar muito a sociedade. Então, Dr. Mário, gestão hospitalar, não é? O que é que podemos entender de gestão hospitalar? Viva! Falando da gestão hospitalar, muito antes de podermos desenvolver um pouco mais, não podemos falar de gestão hospitalar se não antes falarmos propriamente da própria administração. Okay. E essa administração que também não está a par da gestão. Exato. Porque gestão e administração é quase a mesma coisa, ou é a mesma coisa, sendo que a administração é o ato de administrar pessoas, bens e por aí fora. Exatamente. Porque se não existir o ser humano, não há administração e também não há gestão. Exatamente. Ali. Ok, então já entendemos a administração. Então vamos lá ver propriamente o que é que podemos entender sobre gestão hospitalar. Gestão hospitalar, hoje em dia, como tudo cinge na gestão, e a gestão hospitalar não foge de qualquer outra gestão que seja. Exato. A gestão hospitalar, conforme nós já acabamos de dizer, propriamente a própria gestão ou a própria administração cinge em gerir pessoa, gerir bens e por aí fora. Okay. Quanto à gestão hospitalar, primeiramente tem de ser alguém que entende da administração para poder gerir um determinado hospital, tem de gerir os materiais, tem de gerir o pessoal que lá se encontra. Então tem de ser alguém formado nesta área para poder melhor entender e poder administrar estes bens e também os humanos. Até que porque essa mesma pessoa que poderá ser gestor, poderá ser administrador do hospital, ele próprio é humano. Exatamente. Então, ele como humano vai gerir as pessoas e também vai gerir os bens. Mas antes, na gestão hospitalar, existem alguns pilares. Okay. Primeiro, tem que saber planear, os gestores têm que saber planear, o gestor tem que saber organizar, o gestor tem que saber coordenar e, por fim, este mesmo tem que saber também de controlar. Já estamos a entrar no papel do gestor, não é? No papel do gestor. Sim, e isto encontra-se também dentro de gestão hospitalar. Ok, então o papel do gestor hospitalar é orientar, não é? Sim. Supervisionar também? Tem de supervisionar, porque quando nós estamos a dizer vai controlar primeiro. Antes de supervisionar, antes de controlar, você não vai controlar aquilo que não orientou. Que não orientou, exatamente. Sim. O que é que deverá ser? O planeamento antes começa na cabeça. Começa a não pensar, colocar no papel. Depois de ter colocado no papel, você vai organizar essas ideias que empiricamente puseste no papel. Depois da sua organização, vai implementar essas ideias, vai distribuir as tarefas, vai procurar coordenar, e coordenação não vai consistir somente em si,
quando vamos a dizer na coordenação, por exemplo, nós aqui, nessa estrutura, temos diversas áreas. Exatamente. Depois do gestor principal planear, não é? Ele vai dividir as tarefas, vai criar as coordenações e, por sua vez, ele vai chamar para fazer o quê? Para supervisionar, para controlar. As coordenações criadas. As coordenações criadas. Exatamente. E assim que deve consistir numa administração hospitalar. Então, quem deve assumir o papel de gestão hospitalar é só alguém que foi formado, um profissional que foi formado em gestão hospitalar, ou qualquer outro profissional pode assumir o papel, ou a gestão de um hospital? Olha, qualquer gestor que seja, sobretudo quando estamos a falar de nível hospitalar, este cargo é um cargo político. Ok. Gerir, ser gestor é um cargo político, não é um cargo técnico. É um cargo político. Mas qualquer um, podemos dizer, qualquer profissional pode ser administrador de um hospital ou de uma área de saúde. Pode ser. Pode ser. Mas não é que se efetive, né? Já que é Pode ser, desde que ele também tenha um pendor administrativo. Ok. Posso ser, por exemplo, economista. Pode ser um administrador de um hospital. Mas desde que tenha um pendor administrativo. Não propriamente está ligado à área da saúde. Não é propriamente estar ligada na área da saúde. Um jurista pode ser um administrador de um hospital, desde que ele tenha um pendor administrativo. Por quê? Porque a administração, quando estamos a falar de administração, é todo ele igual. É todo ele igual. A administração é igual para todas as organizações. Para isso que ele vai... A principal coisa é administrar os bens, administrar as pessoas. Esta é a principal. Mas o doutor disse sobre um contabilista pode ser o gestor ou administrador de um hospital. Pode ser. Mas alguém que não entende muito bem sobre... Tudo muito bem entende de administração, não é? Distribuição de bem, como coordenar isto. Mas não entende muito bem lá do hospital, da área da saúde. Será que não terá uma dificuldade em administrar um hospital? Para isso que nós dissemos que um gestor primeiro tem que planear. Ok. Quando ele planear, criou, colocou no papel, e no papel vai organizar. Na organização vai criar as coordenações. Nas coordenações tem de existir aí os especialistas, da área. Exatamente. Sim, por exemplo, podemos falar do presidente da República. Okay. O presidente da República não entende todas as áreas. Não. E podemos lhe caracterizar como um administrador. Exatamente. Existe no país várias áreas para poder ser administrado. Ele é o coordenador geral, é o administrador geral nessas áreas todas. É como também um gestor hospitalar, um administrador hospitalar. Não é que seja exatamente um médico, um enfermeiro, não. Mas sim, quando ele criar as coordenações, devem ser agora os especialistas para trabalhar nessas coordenações. E ele vai cobrando só dos especialistas. Ele depois vai fazer o controle de aquilo que foi planeado. Para isso, depois vai existir a plenária, onde cada coordenação vai apresentar a sua área de como deve funcionar. Por sua vez, o coordenador geral, que é o gestor hospitalar, vai compilar esse programa e a quem de direito é submetido para poder, então, se implementar, nesse caso, a área financeira. Bem, eu penso que entendemos sobre isto, sobre o papel do gestor, não é? Sim. E o Dr. Mário disse muito bem que o gestor hospitalar não propriamente deve ser alguém que é formado na área da saúde, não, ou que fez um curso de gestão hospitalar, pode ser um contabilista, um gestor, não é? Fez gestão normal e gerir um hospital. Isso é muito bom. Eu gostava aqui de saber uma coisa a parte do Dr. Mário. Quanto à carência de materiais hospitalar nas unidades hospitalares, devemos dirigir a essa culpa ou dar essa culpa ao gestor? Bom, não diríamos que sim, e também não diríamos que não. Por quê? Porque para ser gestor, primeiro tem de ter conhecimento, não é? Tem de ter atitude, tem de saber julgar
e tem de ter habilidades. Porque quando, se tu tens isto, és completo. Mas, se te faltar o poder de decisão, não consegues fazer nada. E a realidade do nosso país, a maior parte dos gestores não tem tido o poder de decisão. E quando a gente não tem poder de decisão, é difícil. Eles não têm o poder de decisão. De quem tem esse poder de decisão? Olha, porque nós vemos hoje tudo se cinge no Orçamento Geral do Estado. Exato. E para gerir um hospital, não está a par do Orçamento Geral do Estado. E às vezes os valores que se cabimenta para um determinado hospital não cobre as necessidades. Logo, o gestor só poderá gerir aquilo que lhe foi cabimentado. E muitas vezes é muito insuficiente de acordo com a demanda do seu hospital. Então, de uma parte dizíamos que sim, de outra parte dizíamos que não. Porque aqueles também que sabem gerir, têm o conhecimento, poderá sim, no pouco que tiverem, priorizar as áreas necessárias. De lembrar também que há hospitais que não têm orçamentos, né? Ou instituições hospitalares que não têm orçamento. Ou toda a instituição tem e deve ter. Seria impossível existir em um hospital ou uma instituição de saúde sem orçamento. Pronto, eu já ouvi algumas pessoas a dizerem que há algumas unidades, somente os centros de saúde, não é de Estado, ou público, que tem um orçamento que penso que é da administração do local, que cobre também a unidade, mas propriamente a unidade não tem um orçamento para... Para isso que nós dissemos que esses cargos são os cargos políticos, não é? São cargos políticos, não são cargos técnicos. Porque, meramente, se fosse cargos técnicos, o técnico está lá no terreno a ver o que é, o que não é. Exato. Então, de uma ou de outra forma, se o centro ou a administração geral do bairro ou do município é que recebe os valores, de uma ou de outra maneira, tem orçamento. Porque no pouco ou no muito, os materiais chegam. Exato. No pouco ou no muito, os materiais chegam. O material chega logo, exato. Existe a administração, existe o orçamento. Exato. Por ali. Ok. E o que é que o doutor tem a dizer quanto... isso é uma realidade, não podemos fugir disso. Já de falar disso. Temos presenciado, tem-se falado muito sobre o desvio de materiais hospitalares. Sim. Tem-se falado sobre desvio de materiais hospitalares. E isso leva à carência de muitos materiais nos hospitais públicos. Há esse desvio, na maioria das vezes, por conta dos gestores, por conta das subdivisões que são criadas. O que é que leva a esse desvio de materiais? Olha, muito bem, a questão bem feita. Dizer que eu pude caracterizar isso como falta de educação. É falta de educação. Falta de educação por quê? Apesar que existia, não é? Eu não concordo muito com essa parábola, porque não o cabrito come onde está amarrado. Comer onde você está amarrado, estás a trabalhar, espera o teu salário no final do mês. Isto sim, onde está amarrado. É onde você está amarrado. Porque ninguém vai receber o salário de onde ele não trabalha. Exatamente. Agora, quanto a esse desvio dos materiais, isso é falta de educação. E qualquer um que seja do próprio gestor principal, tanto até os subordinados. O que está lá posto é para servir o utente. Por exemplo, conforme acabaste de dizer, que alguns desvios dos materiais, podemos dizer seringa, sódio, por aí fora, exatamente, é para o utente. Agora, tu vens trabalhar, depois vai subtrair esses bens para levar aonde? A sua unidade. Não te cabe. Se tens unidade igual ou idêntico a esta, também cria as condições. Só que a realidade não tem sido essa. Sim, a realidade não tem sido essa. Por quê? Porque nós conhecemos a realidade do nosso hospital. Às vezes tu vais numa determinada instituição hospitalar, então te pedir para ir comprar um soro. Só que não poderia acontecer. Certo? Então,
quem faz isso é falta de educação. É mesmo falta de educação. Está lá, é para o utente. Acabou quem de direito ponha. Senão, o que está lá não se deve levar para outro lado. E eu apelo aqui, aí vocês redes, aproveitando disso, os colegas que têm esse hábito devem deixar. É falta de educação. É mesmo falta de educação. E o apelo está lançado, não é? Eu acho que todo mundo que é gestor de uma unidade hospitalar tem que ter consciência. Sim. E, primeiro, nós estamos num hospital, e o hospital é um local que demanda muita humanidade. Não é? Quando retiramos um material no hospital, temos que saber que isso vai prejudicar alguém. Vai. E esse alguém é familiar de alguém, esse alguém é ser humano, não é? Pode prejudicar muita gente. E nós temos casos de pessoas que vão a óbito nos hospitais por falta de materiais. Estão em situações complicadas por falta de materiais, até estado curativos. Há pessoas há pacientes que ficam nos hospitais que não fazem curativos por falta de materiais. E isso é porque alguém decidiu desviar os materiais. E sim, isso acontece porque como nós estamos a falar mesmo da administração hospitalar, acontece porque muitas das vezes é por falta mesmo de plano. Okay. Porque muitos gestores às vezes só recebem e não planejam. Certo? Exato. E depois o que é que vai se fazer? É só tirar dos materiais. Muitas vezes, quando lhe é cobrado o relatório, não tem o que relatar. Mas essa falta de planejamento é mesmo só porque os gestores não planeiam ou porque recebem já um material assim pouco, nem pouca quantidade e eles não conseguem lidar? Não, você recebendo pouco ou muito deve planear. Eu dizia, vou recuar um pouco, dizia que estes cargos são cargos políticos, não técnicos, mas tem de ter um pendor de administração, tem de ter espírito de administrar. Mas muitas vezes isso não acontece. O que acontece? Alexandre, meu amigo, vou lhe colocar ali para trabalhar. Você nem sequer nenhum vínculo tem da administração, então não vai conseguir planear. Não planeia. É isso que acontece. É complicado. Depois começa a acontecer toda essa situação. Sim, mesmo nós dizemos que na administração pode ser qualquer um, mas desde que tenha um pendor administrativo. Exato. Certo? Exato. É como hoje, para ser um professor universitário, por exemplo, pelo menos tem que ter um cunho, não é, de agregação pedagógica. Se não tiver, pode até ter a tua experiência, não entra. É como também na administração. Mas tem de ter um pendor administrativo. Não é exatamente tem que ser médico. O médico também, se tiver um pendor administrativo, pode administrar uma área que não seja hospitalar. Podemos dizer que pode ir na AGT, por exemplo. Médico, doutor? Sim, desde que tenha o pendor administrativo, pode administrar uma instituição que não seja hospitalar. Já aconteceu isso? Eu nunca vi, pelo menos nunca vi. Nós só estamos a falar naquilo que a administração diz. Exato, um exemplo. Certo? Exato. Naquilo que a administração diz. Isso pode acontecer. Sim, pode acontecer, porque a administração não é fechada. É aberta. Nós aqui podemos ter um diretor hospitalar que é jurista, que é economista, que pode ser um fisioterapeuta, qualquer um, desde que tenha um pendor administrativo. Tem espírito humanista, não é? Sim. Agora, quando se não tem isto, ali o que é que vai acontecer? Você não vai planejar. Só vai receber e vai atirar. E quando atirar, as pessoas também vão se aproveitar. Para isso, nós estamos aqui a dizer, não importa o nível, o cargo que ocupa lá na sua instituição. Quem tem praticado isso é autêntica falta de educação. Exatamente. E uma das falhas que eu penso, já referenciamos um pouco este ponto, mas uma das falhas que eu acho que é um dos erros que é muito cometido na administração, né, em gestão, é a falta de supervisão, doutor. Nós temos visto, fora ao hospital, nossas administrações, eles muitos não supervisionam. Estão aí as coisas, põem ali, tem alguém que é responsável por essa área
tá bom, no final das contas, vem me dar o relatório final, aconteceu isso, mas eu não sei de concreto se aconteceu mesmo ou não. Quanto a isso, o que o doutor tem a dizer? Olha, isso é triste, porque até mesmo em nossas casas fazemos supervisão, Exatamente. não é? Se alguns gestores portam-se desta forma, não merecem e nem devem continuar. Porque quando, se não, para isso que nós dissemos primeiro, quando planejamos, não é? Organizamos, criamos as coordenações, Exato. não é? Temos que coordenar. E depois, no final de tudo, temos que fazer o controle, temos que supervisionar. Imaginemos na nossa casa, orientei a mãe, o pai, quando levanta-se da cama, já sabe o que deverá se fazer durante o dia, Exato. não é? Exato. Quando chegar, vai distribuir as tarefas. Exatamente. Nessa distribuição, ele vai coordenar, você vai fazer isso, mas vai fazer assim, assim e assim. Logo, depois de chegar o outro momento, vai fazer a avaliação, vai fazer a supervisão. Se estavas para varrer a casa, eu vou ter que ver se realmente varreu. Exato. Se não varreu, vamos saber o porquê. Doutor, sabe por que eu dizia quanto ao gestor hospitalar estar ligado à área da saúde ou entender muito sobre saúde? É porque, suponhamos que eu sou gestor e não entendo de saúde, eu vou distribuindo as funções. Você é responsável dessa área, você é daquela área, e no final quero respostas dessas áreas, tem que ser assim, tem que trabalhar assim. Ele vem e me apresenta um resultado, nós trabalhamos assim durante este mês, durante este semestre, trabalhamos assim. E ao ir checar, não é, o trabalho, eles conseguem me enganar, porque eu não entendo diretamente de saúde. Já se eu for um gestor que estou ligado mesmo à área de saúde, eu, depois, para além dos chefes de secções, não é, me darem um relatório, eu posso chegar e constar aqui não está assim, aqui poderia ser assim, e vocês não fizeram assim. O vosso relatório diz uma coisa e a vossa prática diz outra coisa. Será que não é mesmo imprescindível termos um gestor ligado à área de saúde nas unidades hospitalares? Existe administração hospitalar. Exatamente. Existe. Certo? Exatamente. Mas, como já o dissemos, gestão é gestão. Gerir é gerir. Já referenciamos aqui o exemplo do presidente. O presidente não se pode até se formar em 2, ou 3 ou 4 áreas. Mas para dirigir o país, existem várias áreas para ele poder, como coordenador principal. Okay. É como também na gestão hospitalar. Por exemplo, ele nos diz aqui, o processo de gestão hospitalar vai envolver todas as atividades relacionadas com a administração de um hospital ou uma outra unidade. Estamos a falar de gestão no seu todo. Qual é o principal objetivo? É somente gerir as pessoas e os bens. E essas pessoas, por sua vez, serão aqueles... Por exemplo, vamos dar um exemplo concreto no hospital. Exato. Temos o diretor-geral, não é? Nesse diretor-geral vai existir o diretor depois de administração. Ele vai gerir a parte administrativa e as finanças, por aí fora, recursos humanos. Exatamente. Temos depois o diretor clínico. Exatamente. Certo? Exatamente. O diretor clínico vai se encarregar em tudo que tem a ver com os tratamentos dos doentes. E depois temos a direção da enfermagem. Logo, temos aqui o diretor clínico, temos aqui o diretor de enfermagem. Esses é que vão fazer acontecer no cuidar do doente. Certo? Okay. E a administração, nesse caso estamos a falar do diretor administrativo, ele que vai ter de colocar as condições para com que esses dois funcionem. Porque eles vão precisar seringas, vão precisar papel, vão precisar os medicamentos. Quem deve comprar é o diretor administrativo. Enquanto que temos o diretor geral, ele é para gerir tudo isso. Exato. Certo? Exato. Mas, se calhar, não entende da enfermagem. Não entende, não é necessariamente que essa pessoa entende da medicina, entenda da enfermagem.
Mas esses três que nós falamos, temos o diretor administrativo, não é? Tem que ser formado na área, que é a área hospitalar, não é? E temos o diretor clínico, que encarrega-se aos médicos, não é? E temos o diretor de enfermagem, que vai se encarregar a outras áreas. Na administração, podemos também, porque a saúde é vasta, né? Exatamente. Mas as áreas mais subsalientes é a enfermagem e as médicas. Temos outras áreas aí que complementam a saúde. Exato. Porque mas as duas principais... Essas são as duas principais, Exatamente. só para fazermos entender. Então, não é necessariamente que o diretor-geral, o administrador-geral, entenda da saúde. Entendi. Okay. Deu para perceber. Eu penso que o diretor administrativo, não é, deve estar ligado também. Deve conhecer, deve estar munida com conhecimento da administração. Deve estar. Porque aí sim, o diretor administrativo não pode estar na direção clínica. Não pode gerir a direção clínica. O diretor clínico não vai conseguir gerir a direção de enfermagem e vice-versa. Cada um com seu... É aí onde tem essas coordenações. Okay. Quer dizer, ele planeja e depois vai distribuir e tem essas coordenações já, aqui já é no âmbito de especialização. Okay. Então, todo o déficit que acontece nessas áreas de enfermagem, eu penso que é mais de enfermagem onde há mais reclamações. Sim. Todo déficit acontece na área de enfermagem, parte lá em cima da administração, as carências de materiais. Olha, é assim, para já administrar a enfermagem, eles não fogem também da administração, mas o pendor maior da enfermagem é preventiva. Exato. Certo? Exato. E nós não podemos, a enfermagem jamais poderá dizer que o doente morreu porque não havia material. Não pode. Não pode. A nossa profissão é uma arte. Exato. É uma arte. Temos que procurar fazer de tudo um pouco para conquistar. Sim, sabemos que em alguns momentos é porque não o doente, mas depende muito, porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então não é difícil nós dizermos que não, as coisas têm acontecido por falha do gestor principal. Não. Okay. Vai depender do momento que o caso aconteceu. Depois, até que porque, quando um doente morre, a primeira pessoa chamada é o enfermeiro. Certo? E se não for aquele enfermeiro que conhece, a culpa depois acaba ficando mesmo pela enfermagem. Exatamente. Mas se conhece os seus direitos, os seus deveres, e sabe se explicar, depois vai se encontrar o culpado. Então, cada caso é um caso. Não é logo porque a culpa é o do gestor que não meteu o material. Se calhar o material está lá, mas o profissional não fez nada. Também tem essa situação. Também tem por ali. Então, cada caso é um caso. Quando isso assim acontecer, vamos aferir o que aconteceu de verdade. Okay. É sempre assim que acontece, cada morte que é feita. Eu acho que está esclarecido. Penso que está esclarecido. Por ali. Eu não sei se tem alguma coisa mais que você gostava de acrescentar. Olha, algo que eu gostaria de aqui acrescer, no que tem a ver quanto a esta parte de gestor, até que porque o gestor é na generalidade. Exato. Nós temos hoje profissionais de saúde que também têm mais alguma coisa. São cantores, Mas nisso tudo, primeiro, depois de planear, tem de saber onde você está. Tem que saber isso. Ok. Em termos de administração. Depois, onde quer chegar. Só para dizermos, você estava em algum lugar. Para chegar até aqui, estavas aonde? E quer chegar, e o porquê que quer chegar? E como quer chegar?
Exato. Então, deve-se ter isto em conta para poder ser um bom gestor. Sendo um bom gestor, aumenta a qualidade, não é? Acho que aumenta a qualidade de saúde tocante à gestão. Não é? Se tivermos uma boa gestão, obviamente que também lá a parte mais abaixo, que são as subdivisões ou as secções, podem melhorar no seu trabalho, no seu desempenho, não é? E assim teremos mais qualidade no nosso serviço de saúde, não é? Olha, tudo parte na boa gestão. Tudo está centrado na gestão. Até mesmo a comunicação. Mas é gestão. Quando se existir uma boa gestão, tudo estará bem. Tudo mesmo. Quando se saber gerir, as pessoas depois saberão quando é que eu vou ter onde falar. É gestão. Então, tudo está englobado na gestão. A gestão, se calhar, é a área mais magna. Todos nós caímos lá. É na gestão mesmo. Até as palavras têm que ser geridas. Exato. É por ali. Agora temos boa gestão, né, doutor? É agora. Olha. Eu acho que, vou dizer, acho que não. Por quê, Sabe? doutor? Por quê? Se fosse assim, só a nossa cidade de Luanda não seria conforme está. E se temos, ou temos medo, ou não queremos dar o nosso saber. Ok. Certo? Então, é difícil mesmo. Viver em Angola não é fácil. Pronto. Eu acho que é tudo, não é, doutor? Gostava de acrescentar mais alguma Para coisa? nós é tudo e agradecemos bastante. Esperamos outras ocasiões. Não foi Não fácil, foi? mas não é porque nós não queríamos ser desse momento. Entendemos, entendemos. É mesmo muita ocupação. Por exemplo, o senhor está aí a aguardar, estamos a tentar um trabalho. Mas tudo é trabalho e estamos aqui, aguardamos outras oportunidades. Pois, doutor Mário, nós agradecemos a sua disponibilidade. Como disse, não foi fácil. Já estamos a programar este programa acho do ano passado. Sim, Do ano passado, e só conseguimos gravar hoje. E nós estamos aqui agradecidos por ter nos disponibilizado esse um pouquinho do seu tempo e ter passado esse conhecimento a nós, aos nossos telespectadores. Não é que todos nós saímos a ganhar, é a saúde, é isso, acho que todo mundo saímos a ganhar. Só temos mesmo a agradecer a sua presença aqui e esperamos tê-la aqui mais vezes. Muito obrigado. Só que quem é profissional, não importa a área, se é na saúde, não roube. Entenderam? Não rouba só mesmo, não rouba. Porque a população precisa daquilo que você está a roubar. Só que aqui no nosso país rouba-se muito. Às vezes 10 que dava para dividir a muitos, fica só para uma pessoa. Estás a roubar? Então não vamos roubar mesmo. E acaba por prejudicar a maioria. Sim, então o conselho que nós demos a todos, não importa a área, não é porque só na área da saúde. Todos os nós, em termos de administração, é igual, não roube. Então está aí o conselho do Dr. Mário Lutano, não roubem e que saibamos gerir, ou os gestores que saibam gerir bem lidar bem com a administração, não é? Administrar bem as unidades onde tiverem implantados, para assim termos um bom resultado, melhorar a nossa qualidade de saúde e não ser muito criticado como temos sido, né? Angola não tem saúde de qualidade. Então, pronto. Essa foi mais uma edição do ENF Podcast. Obrigado pela sua